A Bíblia Revelada, dia 8. Jó, capítulo 17. Quando a esperança humana se apaga, mas a fé permanece. Neste ponto da narrativa, Jó se aproxima do limite humano. A dor é prolongada. Os amigos são incapazes de consolar. E a esperança natural parece desaparecer. Mas algo surpreendente acontece. Mesmo quando Jó não vê saída na terra, ele continua falando com Deus. Este capítulo revela que a fé verdadeira não depende de força emocional, mas de permanência. Jó 17, a partir do verso 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só me resta a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E não contempla o meu olho as suas provocações? Dá agora penhor por mim contigo. Quem é o que me dará a mão? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que fala lisonjas aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos também estão escurecidos de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o hipócrita. Contudo, o justo segue o seu caminho firmemente, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas, na verdade, tornai-vos todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos. As aspirações do meu coração convertem a noite em dia e dizem: a luz está perto do fim das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se disser a corrupção, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da sepultura, quando juntamente no pó teremos descanso. A segurança dos ímpios é ilusão. O discurso da justiça retributiva. Bildade, um dos seus amigos, volta a falar. Seu discurso insiste na ideia de que o sofrimento é sempre uma prova de culpa. Ele descreve com imagens fortes o destino do ímpio, aplicando essas palavras de forma indireta, porém clara a Jó. Aqui vemos a teologia da retribuição imediata. O justo prospera, o ímpio cai. O problema é que a realidade nem sempre confirma essa lógica. Jó capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando fareis caça às palavras? Entendei, e então falaremos? Por que somos reputados por animais e aos vossos olhos passamos por brutos? Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Ou será a rocha removida no seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas tuas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próprio conselho derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e ainda na malha. O laço o apanhará pelo calcanhar, e o salteador prevalecerá contra ele. O laço está escondido na terra, e a armadilha na vereda. Por todos os lados o espantarão,
os terrores e o farão correr de um lado para o outro. A sua força será faminta e a calamidade estará pronta ao seu lado. Ele devorará os membros do seu corpo. O primogênito da morte devorará os seus membros. Arrancado será da sua tenda, que era a sua confiança, e será levado ao rei dos terrores. Nada que lhe pertença ficará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas ruas não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem descendente entre o seu povo, nem sobrevivente onde habitou. No seu dia se espantarão os do ocidente, assim como os do oriente serão tomados de horror. Na verdade, tais são as moradas do ímpio, tal é o lugar daquele que não conhece a Deus. Esperança que não morre. Eu sei que o meu Redentor vive. Após ouvir mais um discurso duro, Jó responde com palavras que atravessam os séculos. Ele descreve o abandono humano, a incompreensão dos amigos e a sensação de que até Deus se tornou distante. Mas, no coração da dor, Jó faz uma das declarações mais sublimes de toda a Escritura: a esperança em um Redentor vivo. Este capítulo é um divisor de águas. Aqui, a fé deixa de ser apenas resistência e se torna confissão de esperança futura. Jó, capítulo 19, a partir do verso 1. E então respondeu Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se na verdade vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que eu clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas ele pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou a coroa que estava na minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e voou-me, e arrancou a minha esperança como uma árvore. E acendeu contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. As suas tropas juntas vieram, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram por estranho. Tornei-me um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu servo e ele não me responde. Até com a minha boca tenho de suplicar-lhe. O meu bafo se faz estranho. A minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu ventre. Até os rapazes me desprezam. Levantando-me eu, falam contra mim. Todos os meus confidentes me abominam, e os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e eu escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, que com pedra de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos, visto que a raiz da questão se acha em mim? Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz consigo o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. A aparência do triunfo do ímpio e a justiça que não falha. Depois da confissão extraordinária de fé de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Zofar, o Naamatita, reage. Seu discurso não responde à esperança de Jó. Ele retorna à antiga tese. O ímpio até pode prosperar por um momento, mas seu fim será inevitavelmente trágico. Este capítulo mostra um choque entre a esperança revelada e a teologia rígida da retribuição imediata, a partir de Jó, capítulo 20. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, e por isso me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu isto desde a antiguidade? Desde que o homem foi posto sobre a terra, que o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até aos céus e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão, onde está? Como um sonho voará e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. O olho que não viu não o verá mais, nem o seu lugar o verá jamais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas juntamente com ele jaz no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, ainda que o poupe e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Todavia, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides se tornará interiormente. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Deus as lançará do seu ventre. Veneno de áspides chupará. Língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o que trabalhou, e não o engolirá, conforme a sua fazenda. Assim será a restituição, e não se alegrará. Porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua cobiça, coisa nenhuma salvará. Nada lhe sobejará para comer, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança se achará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que para encher o seu ventre, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele enquanto come. Fugirá das armas de ferro, mas o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e a espada reluzente sairá do seu fel. Terrores estarão sobre ele. Todas as trevas estão reservadas para os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá. O que ficar na sua tenda será destruído. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira. Todas se derramarão. Esta é a porção que Deus reserva ao homem ímpio e a herança que Deus lhe destina. Zofar está certo em um ponto. A injustiça não triunfa para sempre. Mas ele erra ao aplicar essa verdade como uma acusação direta contra Jó.
Cronologicamente, o livro de Jó nos ensina algo essencial. Nem toda prosperidade é aprovação divina. Nem todo sofrimento é punição imediata. A justiça de Deus não opera segundo o relógio humano. Há momentos em que o ímpio parece prosperar e o justo sofre, mas a história não termina no presente. A revelação completa mostrará que a justiça de Deus é certa, mesmo quando não é imediata. Eclesiastes 8, versículos 12 e 13, dizem que ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Mas ao ímpio não sucederá bem, e não prolongará os dias como a sombra, porquanto não teme diante de Deus. Em Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Provérbios 11:21 diz que ainda que junte as mãos, o mal não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Depois de ouvir tudo isso, talvez você já tenha visto pessoas injustas prosperarem. Talvez um vizinho seu que você sabe que não tem compromisso com Deus, mas vive se exibindo com um carrão zero, enquanto você luta para permanecer fiel. Zofar aqui descreve o fim do ímpio, mas se esquece de algo essencial. Deus não age no tempo da nossa ansiedade. A fé madura aprende a esperar. Não espera porque entende tudo, mas porque confia no caráter de Deus. Se hoje, porventura, você se sente injustiçado, lembre-se de uma coisa: a justiça de Deus nunca falha. Ela apenas não se apressa. Se você crê nisto, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus justo e soberano. Eu entrego em tuas mãos toda a indignação e todo desejo de justiça imediata. Livra-me de julgar precipitadamente, de endurecer o meu coração e de perder a esperança. Paizinho querido, ensina-me a confiar quando o ímpio parece prosperar e o justo parece sofrer. Que eu descanse em Ti, sabendo que nada escapa aos Teus olhos e que a Tua justiça se manifestará no tempo certo ao meu favor. Eu escolho esperar em Ti, em nome de Jesus. Diga amém.